Boa noite, galera. Boa Então, vou noite. fazer Aê. uma chamada aqui. Esse é o primeiro debate da fase municipal, fase do Núcleo Jundiaí, disputando uma vaga no Paulistão, debate MBL, apresentando no ringue André Vieira e Gustavo Freitas. Acho que vai ser um embate bacana. Vamos sortear o tema e depois a gente sorteia quem é pró e quem é contra. Ou vocês querem sortear pró e contra antes de saber o tema? Tranquilo. Vai o tema primeiro, tô curioso. Beleza. Ó, gente, as cartas, tá? Nada nas mangas. Certo, Maion? Beleza, ó. Nem tirei o olho aqui do telefone. Vou pegar uma carta e vou mostrar na câmera. Vamos ver. Não li ainda. Ó, eita. Se você fosse presidente, qual seria a sua primeira medida ao assumir o cargo? Pô, mas isso não tem muito pró e contra, né? Ou depois debate a primeira medida? Não, vou tirar outro. Isso aí é meio abrangente, porque Né? tem muita Eu coisa. confiando nas cartas do Kim, viu? Ah, você acha que o governo é culpado por tudo que acontece de errado no país? Por quê? Só para gravar. Caraca. Isso. O Joaquim Pô, né? Pedra, papel, tesoura aí. Boa, boa. Fechou. Vai. Joaquim Pô. Ah! Joaquim Pô. Pô. Aê, ó. Vai lá, vai lá. Ganhei. Tá, aí quem ganhou é. Beleza. Tá, eu Aí. escolho. Pô, você ganhou, Ah, você tá. escolhe. Então escolhe. Tá. Você acha que o governo é culpado por tudo que acontece de errado neste país? Por quê? Eu vou ser contra. Contra, tá, Gustavo Frota. Beleza. Governo é culpado Gustavo por vai ser tudo. pessimista. Não é culpado. Vou defender essa hipótese aí. Boa. PC explode. Enquanto isso, eles estão pensando, Mayon. Eu tô pensando aqui caminho seguir já. Gustavo. Contra, Ih, sim. Tá. Vamos de 0 a 10, ô Felipe. Acho que é melhor, não? boa, boa.
Nossa, eu chamei de Pires, é o João, cara. Oi, João. Oi, Marisa, boa noite. Boa noite. Desculpa, João. João é o jurado, cara. Estamos em 3 jurados Isso, e um beleza. jurado Patriota. assistindo. Idiota. Legal. Alguém levantou a mão aí? Não. Não é nada? Testando só, Daniel? Não, foi sem quem. Então. Legal. Só me dá mais um minutinho para organizar mais ou menos como que eu vou expor. Tá. Será? Não, só um Não, minutinho. não. Não? Então vamos lá. A gente vai contar. Quanto tempo dá, Maion? Porque Dá. tem que 2 avisar o minutinhos, tema, 2 né? minutinhos? Tá, pode ser. Não, tá ótimo. Um pouquinho. Tá, eu não sei muito bem como que eu vou seguir, mas vamos lá. Eu tô sem planilha, mas tudo bem. Vamos embora. Vou É. anotar aqui. Não sei muito bem. Não, que eu tô sem computador. Vou me atrapalhar com a planilha. Bom, é natural que uma situação que nós selecionamos os nossos representantes, presidente, governador, deputados, aquela nata que está ali é o que nos representa, né? E é evidente que coisas ruins acontecem em qualquer nação, isso não é novidade para ninguém. Haja vista, por exemplo, que houve há pouco tempo atrás, por exemplo, as tragédias nas escolas, enchentes, que na verdade o governo não tem controle a respeito da meteorologia, né? Então, claro, nós escolhemos e os nossos representantes são nada mais do que espelhos da população, é reflexo da população, seus anseios, aquilo que ela deseja e busca. Porém, atribuir a tudo de ruim ao governo é um pensamento errado, né? É um pessimismo levado às últimas consequências, acreditando que qualquer problema é culpa do governo. De fato, problemas existem e é causado também pelo governo. Mas colocar com tudo, né? Pega uma pessoa um deputado, que é a favor, por exemplo, ao uso de armas, ao porte de armas. Um cidadão que faz mau uso desse equipamento, dessa arma de fogo, não necessariamente é culpa do governo. Da mesma forma que o governo permite que pessoas utilizem veículos para se locomover de um local para outro, e pessoas também fazem mau uso do veículo para, às vezes, ferir outras pessoas. Então, atribuir esse pessimismo completo em cima do governo, taxando ele como o malvado de tudo o que acontece, é uma falácia, né? Agora, também tem que usar. Beleza. Obviamente, até mesmo desastres naturais não tem como você dizer que é culpa do governo. É algo de ruim que acontece a uma sociedade. Mas assim como uma empresa tem o seu corpo decisório de diretoria da empresa e ele tem que comandar os profissionais a modo que leve aquela empresa a obter sucesso, o governo também não deveria
de certa forma, usar as armas de educação, de infraestrutura, e, de saneamento, de prevenção, até mesmo a desastres naturais, para levar a nação a ter coisas boas, ou como, por exemplo, no mundo desenvolvido como o Japão, onde os prédios são previamente construídos para evitar grandes desastres quando se tem um tsunami ou um terremoto, e desse modo afetar menos a vida das pessoas. Como que o governo pode não ser culpado, até mesmo nesse tipo de prevenção de problemas que sabem que vão existir? Tá valendo? Bom, de fato, o governo realmente falha em certos serviços que ele poderia oferecer. Mas vamos lembrar que quando a gente fala de uma gestão de um país, são milhares de coisas que acontecem, desde a parte de infraestrutura, de educação, saúde, segurança. Então, de fato, atender a tudo é difícil, mas vale lembrar que a população que escolhe seus representantes e que esses, por sua vez, deixam de atender essas necessidades com propostas. Pode ir. Quando a gente fala de governo, a gente pode, como eu comentei, observar a direção de uma empresa ou até mesmo um líder de um bairro, ou até mesmo um diretor de uma entidade pública. E eu entendo que o governo ele existe para, de certo modo, monitorar e auxiliar da vida de um ser humano à morte desse ser humano. Então eu entendo que tudo que há de ruim e pessimismo no nosso mundo atual é causado pelo governo. Quando não é pelo excesso da corrupção, é pela falta de prevenção, é pelo excesso de alienação, e é ele que tem todo o poder de controlar toda a sociedade, principalmente se falando do Brasil, um país subdesenvolvido de terceiro mundo, emergente. Como eu comentei, se você observa países desenvolvidos, hoje você já sabe até o que deu errado. Então, como no Japão existe uma população muito idosa, de que forma o Brasil pode se prevenir a isso? Não é que os problemas deixarão de existir, mas a partir do momento que você tem uma boa administração, você controla até mesmo as expectativas e a forma que a sociedade vai lidar com os problemas que podem vir a acontecer. Então, de certo modo, primeiramente, a população é alienada a escolher sempre os mesmos representantes. A sociedade, infelizmente, é tocada como gado, como na Revolução dos Bichos, ficando na mão da corrupção, ficando na mão daqueles que detêm o mais alto poder da sociedade, e elas ficam reféns, de forma alienada, às vezes sem expandir a sua visão e sair da sua caixinha. Se aquela pessoa hoje que não tem uma base familiar que te ajude a criar senso crítico próprio, ela sempre vai continuar votando nos mesmos políticos, porque é isso que eles querem, é se manter no poder e na corrupção. Pode ir. Bom, de fato, quando a gente compara com outros países, inclusive os desenvolvidos, Estados Unidos, Japão, realmente, na perspectiva de preparação, eles estão mais preparados que a gente. Mas vale lembrar que nos Estados Unidos, todo ano tem nevasca. Na última que houve, pessoas morreram em decorrência do excesso da nevasca. É uma coisa que o governo americano já deveria estar preparado e não estava. Ele deixa de ser menos relevante ou menos competente em sua administração pública por conta disso? De forma nenhuma. Ainda é um ótimo governo, comparado inclusive com outros países. Mas da mesma forma que em países subdesenvolvidos ainda mais vai existir calamidade pública, também nos Estados Unidos acontece da mesma forma.
É claro, o governo ele deve se preparar da melhor forma para todos os lados, mas cuidar de todos esses campos fica ainda mais difícil. Um minuto. Caraca, que difícil. Mas graças ao suporte que o governo americano dá, por exemplo, aquele ator famoso dos Vingadores pôde sobreviver após um acidente na neve. E, obviamente, o governo não vai conseguir evitar um desastre natural ou algo relacionado a isso. Mas ele consegue avisar a todos que esse problema pode estar acontecendo e dar todo o suporte para que depois que aconteça ele consiga controlar a situação. E em países inferiores que sabem que esse tipo de coisa pode acontecer, mas não conseguem melhorar pela corrupção existente dentro do governo. Não tem 2 minutos finais para expor? Ou é isso, acabou? Eu não sei se eu entendi errado. Não sei se... Acho que eu entendi errado. Acho que eu entendi errado. Não, eu entendi errado. É que você falou assim, não, tem 2 minutos pro favorável, aí 1 minuto de réplica, 30 segundos de tréplica e 2 minutos pro desfavorável, né? Cara, eu tenho que pegar a mania do Kim, que é engatar quinta e ir embora, sabe? Nossa, é difícil, cara. É dificílimo. Deu até calor aqui, isso é louco. Não parece que tá 15 graus, não, parece que tá 25. Nivelar pelo Kim também, né? Calma, gente, calma, gente. Não, Não, mas jogar os tarrafos lá em cima, né? Ô? Não, mas vocês começaram, cara, sensacional, pô. Pode... Perfeito. Beleza. Beleza.